Fala galera, se você abriu esse vídeo é porque você quer saber um pouquinho mais sobre o que é, afinal, o que é o R de Rearchitect. Então, bora lá? Show de bola, galera. Então, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Rearchitect, ou rearquitetura, se a gente quiser falar em português. Nesse vídeo aqui, nós falamos sobre o que são os 6 R's de migração para cloud. Então, se você quiser ter uma visão geral, entender um pouquinho mais sobre o que são os 6 R's de migração, dá uma olhada nesse vídeo aqui que ele vai te trazer um pouquinho mais de detalhe, etc. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é rehost, dá uma olhadinha nesse outro vídeo. Então, a gente explicamos o que é rehost, como que a gente consegue fazer rehost, quais são as estratégias, quais são as ferramentas. Nesse outro vídeo nós conversamos sobre o que é replatform, então nós trouxemos o conceito da diferença do que é rehost, do que é replatform. É uma confusão que muitas vezes a gente vê em campo isso acontecer, então é importante ter as duas coisas bem definidas e ter a diferença bem clara na nossa cabeça. E o papo de hoje vai ser um papo sobre rearquitetura, ou rearchitect. É um dos 6 R's, se não o mais importante, ou o mais divertido de todos os R's de migração, que é a rearquitetura. Muitos de vocês vão entender esse R como rearquitetura ou refatoração. Os dois R's são sinônimos, então é complicado você fazer refatoração sem fazer rearquitetura e rearquitetura sem fazer refatoração. Então as coisas andam juntas e a gente pode simplificar falando simplesmente em rearquitetura. Qual que é o conceito básico de rearquitetura? Eu não vou levar a minha arquitetura do jeito que ela é on-premise e simplesmente fazer um depara de quais são os serviços dentro da AWS que eu posso usar. Então, basicamente, eu vou usar máquinas virtuais, balanceador, para eu meio que replicar a arquitetura que eu tinha on-premise e replicar na cloud. Essa estratégia ela é coberta quando a gente fala de rehost. Né? Então, quando eu estou replicando a minha arquitetura, eu tanto posso estar fazendo um rehost, que é uma cópia da máquina, quanto eu posso estar fazendo replatform, onde eu faço uma instalação nova e faço, por exemplo, a conversão do SO, mas eu mantenho a arquitetura que eu tinha on-premises. Quando a gente fala de rearchitect, a gente está propondo alterações significativas na arquitetura. Então, eu queria que vocês pensassem comigo. Qual que é a arquitetura básica quando vocês pensam no serviço, por exemplo, um e-commerce? Quando você pensa no e-commerce, qual que é a arquitetura mais simples que vocês com certeza já devem ter se deparado? Bem, você tem um servidor web, esse servidor web na maioria das vezes está rodando Apache, então você tem um serviço web ouvindo na porta 80 ou na 443 se tiver certificado. Esse servidor web está hosteando uma página, essa página onde vai estar rodando o meu código, então tudo está dentro dessa página e quando eu preciso fazer alguma chamada dentro do banco de dados, eu faço a chamada dentro de banco de dados para, por exemplo, selecionar uma tabela de usuários, ou selecionar as minhas preferências como usuário, ou quais foram os últimos livros que eu comprei, ou qual que é a minha listagem de produtos. Então essa é uma arquitetura padrão, simples, onde na maioria das vezes você tem 2 ou 3 camadas, né? Uma camada de aplicação e uma camada de banco de dados, sendo que a camada de aplicação pode estar ali quebrada entre apresentação e aplicação. A gente simplifica como um único servidor ou um conjunto de servidores rodando um Apache, uma aplicação web. Essa é uma arquitetura bem simples quando você fala de um serviço web. Então você tem um servidor rodando um LAMP da vida, Linux, Apache, MySQL, PHP, e você pode ter uma SQL fora dessa máquina para você ter uma máquina de banco e uma máquina de aplicação. Show! Você pode rodar isso dentro da cloud? Pode. Então, se você quiser pegar exatamente essa mesma arquitetura e transportar para a cloud via replatform ou via host, ok, você pode, não tem problema. Mas existe um caminho mais valioso, um caminho mais interessante, que é o caminho onde você começa a adotar os serviços de cloud e começa a realmente adotar os serviços gerenciados e realmente ter o benefício que a cloud te traz. Qual que é a forma da gente fazer isso? Então eu queria que vocês pensassem. Então no desenho anterior você tem um bonequinho aqui acessando a nossa aplicação, esse consumidor está acessando por sua vez um servidor de aplicação rodando Apache, onde está a minha página, e eu tenho um banco de dados no back-end atendendo as requisições de dados, tabelas, enfim. E se eu mudasse a arquitetura? Então vamos supor que ao invés dessa arquitetura simples que eu trouxe para vocês, do meu cliente bater direto no meu servidor web, o servidor web por sua vez se conecta no banco de dados quando eu preciso. E se eu mudasse um pouquinho a estratégia? E se ao invés de um servidor web com todo o meu código,
eu quebrasse isso em pedacinhos menores. Então, pô, Léo, o que significam pedacinhos menores? Não tem problema, vamos lá. Qual que é a característica principal de páginas web? Então, com certeza você já comprou alguma coisa na internet e você sabe que nós, como consumidores, a gente não tem a mínima paciência para esperar o site carregar, por exemplo, as imagens e renderizar para a gente as imagens dos produtos que estão lá, etc., para eu poder fazer minha escolha e comprar. Esse tipo de informação normalmente é interessante ser cacheado num lugar próximo de mim, próximo do usuário. Então, para isso serve um serviço muito bacana que é o serviço de CDN, Content Delivery Network. Então eu posso, por exemplo, armazenar todo o conteúdo estático do meu site, imagens, etc., nessas CDNs, que é um serviço gerenciado da AWS, inclusive, e eu consigo fazer com que a página renderize muito mais rápido para o meu usuário na ponta. Então ele vai demorar muito menos para carregar a página. Então eu vou ter uma experiência do usuário muito mais prazerosa, porque eu vou clicar, as imagens, enfim, todo o código da página vai renderizar rapidinho e falar, puta, é esse produto aqui que eu quero, desse jeito, nessa cor. Então a experiência para o usuário é muito bacana. Se eu armazeno o conteúdo estático num bucket S3, que por sua vez vai estar publicado dentro de uma CDN, o que eu faço com o conteúdo dinâmico? Então, quando eu clicar ali no botãozinho comprar, o que acontece? Normalmente, uma aplicação web tradicional, quando você clica no botãozinho comprar, a sua requisição trafega dentro do servidor de aplicação, eu vou no banco de dados, armazeno numa tabela, comito, volto, beleza, está comprado, pode seguir sua vida. Só que isso não é escalável. Um exemplo possível de rearquitetura nesse cenário, quando eu clicar ali num botãozinho de comprar, na verdade eu estou acessando o API Gateway, esse API Gateway vai chamar uma lambda de back-end, essa lambda de back-end, por sua vez, vai fazer o procedimento de compra, então vai validar se eu tenho aquele item no estoque, vai fazer a baixa no estoque, vai incluir na minha tabela de pedidos, vai trigar, né, o evento fiscal ali para gerar a nota para mim. Então eu posso quebrar isso em vários steps. Aí eu posso, por exemplo, usar algum orquestrador de step, como Step Functions, por exemplo. Então eu executo a primeira lambda, a segunda, a terceira, a quarta e devolvo para você, olha, seu pedido foi feito com sucesso. Então, basicamente, a gente está falando de eu migrar, aqui na nossa arquitetura de exemplo, eu estou migrando o meu site web de 3 camadas ou de 2 camadas, estou migrando para uma arquitetura onde o conteúdo estático vai estar na minha CDN, no meu bucket S3, o conteúdo dinâmico vai estar sendo servido via API Gateway e o back-end do API Gateway é um tipo de compute lambda, que é um paradigma serverless. Eu podia ter outras coisas atrás do API Gateway? Podia. Podia ter containers? Podia. Podia estar rodando microserviço numa instância C2? Podia. Então, quando você faz esse olhar e você entende qual que é o melhor serviço para você adotar para aquela sua necessidade específica, aí sim você está fazendo uma rearquitetura. Então você está mudando, você está realmente começando do scratch, entendendo, olha, o que eu consigo adotar? Quais são os serviços gerenciados que eu consigo adotar que vai me trazer um benefício? Quais são os benefícios possíveis dessa arquitetura? Primeira coisa, você não precisa ter servidores rodando 24/7. Então, se você não quiser ter um servidor de banco, você pode consumir outros serviços de database, como o Dynamo, por exemplo. Então, quando alguém quiser acessar um produto do meu site, eu carrego simplesmente a tabela do Dynamo e mostro para a pessoa. Então, esse é o produto, esse é o livro, esse é o sapato, essa é a camiseta, essa é a calça, enfim, mostro na página para a pessoa. O interessante do Dynamo é que ele é um database chave-valor. Então não importa o tamanho a minha lista de produtos, eu sempre vou devolver naquela mesma velocidade para o meu usuário, então a experiência do usuário é mais prazerosa. Normalmente quando a gente fala de databases tradicionais, relacionais principalmente, quanto maior o tamanho da tabela, mesmo que eu tiver um índice unique, uma primary key, sempre eu vou demorar um pouquinho para encontrar. Normal, né? Então o tempo de small lookup, quando você tem uma tabela gigante, ele tende a ser muito maior num database relacional do que num database chave-valor, por exemplo. Então a gente pode mudar até a camada de banco. Poxa, então ao invés de usar um MySQL, por que eu não coloco essa tabela no Dynamo? Por que essa tabela aqui eu preciso de um ACID, eu preciso de uma consistência maior, então eu vou manter no relacional, mas essa tabela de produto, cara, eu não preciso, então eu vou deixar no Dynamo. Esse é o exercício de arquitetura. Então é realmente você conhecer a sua aplicação, você entender quais são os serviços que você pode compor, montar uma arquitetura e, obviamente, ter certeza que essa arquitetura que você acabou de montar vai trazer benefício para o seu negócio. Então, voltando nos benefícios que essa arquitetura traz. Eu não preciso deixar servidores rodando 24/7. Se eu não tiver tráfego no meu site, as minhas lambdas no back-end não vão estar sendo sensibilizadas ou trigadas. Então tá tudo prontinho, a infraestrutura tá toda pronta. Quando eu tiver acesso, aí sim eu executo a lambda, faço o pedido.
Então é muito mais on demand. Então não deixa a infraestrutura rodando. O que isso significa no final do dia? Se eu não deixo a infraestrutura rodando, a tendência é que esse desenho todo seja um desenho muito mais barato do que se eu tivesse, por exemplo, um conjunto de máquinas rodando banco, um conjunto de máquinas rodando aplicação. Quando eu falo, por exemplo, do conteúdo estático, um vídeo, uma foto, alguma coisa assim, a gente armazenar isso no Bucket S3 ou deixar isso cacheado numa CDN melhora muito a experiência do usuário, mas também quando a gente pensa em armazenamento, é muito mais barato você armazenar esse tipo de dado num Bucket S3 e, por sua vez, numa CDN do que você armazenar isso, por exemplo, num disco atachado num servidor de aplicação. Para você renderizar a página, você precisa ter acesso à imagem. Ou, por exemplo, você armazenar essa imagem dentro do banco como um campo lobby e você acessar esse campo lobby para renderizar a página para o cliente. Então é muito mais barato você deixar isso armazenado. Então, quanto mais imagens você tiver, mais vídeos, a experiência do usuário fica melhor. Então, esse é um grande motivo, por exemplo, quando você olha no teu aplicativo, você vai, por exemplo, alugar um apartamento. Antigamente, você tinha fotos, e mesmo assim não eram muitas. Hoje em dia você tem 50, 60 fotos, você tem um vídeo do apartamento, você tem tudo. Por quê? Porque ficou fácil de você armazenar esse tipo de mídia. Você deixa no Bucket S3, referencia dentro da sua aplicação, acessa o Bucket, renderiza a página e devolve para o usuário. Então existe um conjunto de benefícios quando você fala da adoção de uma arquitetura mais moderna, baseada em eventos, baseada em serverless, baseada em containers, baseado em databases purpose built, então chave-valor, database de grafos, database de documento. Então tem muito mais valor quando você faz essa análise e faz essa arquitetura, você consegue realmente trazer muito benefício para o teu sistema, seja em disponibilidade, seja em custo, pensando nos 5 pilares principais do Architected Framework. Quando você faz essa análise de arquitetura, com certeza, se você fizer a sua lição de casa, você vai melhorar muito a tua performance, a tua segurança, a tua resiliência, teu nível de operações. Então pensa muito nisso e melhorar também o teu custo. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês sobre arquitetura. É um assunto denso, assim como a gente falou que replatform, cada tipo de aplicação tem ali a sua forma de fazer o replatform. A rearquitetura é a mesma coisa. Aqui a gente está realmente fazendo o exercício do que eu posso melhorar na minha arquitetura, então eu preciso ter um olhar mais clínico, eu preciso entender muito melhor como que a minha aplicação funciona para eu conseguir executar um rearchitect de qualidade, trazendo benefício no fim do dia para o meu usuário final, para quem consome a minha aplicação. Legal, galera? Então, se você tiver gostado desse vídeo, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, a gente quer ouvir vocês. Se você tiver gostado, metralha o like, se inscreva, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Valeu, falou!